Bom, pessoal, voltando aqui, continuando, né? Eu tinha acabado de cadastrar aqui o meu coletor de custos e aí eu quero importar um projeto. Voltando aqui para a minha tela principal, tem os ícones principais do sistema. E aí se eu clicar aqui, ó, fechar todos os formulários, ele vai fechar os formulários que eu deixei aberto aqui. É sempre sempre uma boa prática não deixar aqui com tantos formulários abertos, né, porque corre o risco de travar aí o computador se a gente tiver muitos e muitos formulários abertos. Vou fechar todos eles e agora eu vou importar o meu projeto. Bom, o projeto no nosso sistema ele começa através de uma WBS feita no Project. Eu vou abrir o Project aqui para a gente poder ver como funciona essa WBS. Bom, vamos abrir o Project aqui. Está aqui o meu Project aberto. Tá? Eu estou usando o Project 2013, mas ele funciona para qualquer Project. E aqui eu faço a minha WBS. Por que eu faço a WBS no Project? Primeiro, porque é uma WBS, é um aplicativo simples de usar. Segundo, tem uma coisa muito importante aqui. Eu consigo definir uma hierarquia aqui, ó, quem que está embaixo de quem aqui, simplesmente através dessas setinhas. Então eu consigo colocar, por exemplo, aqui, vamos inserir um nível novo aqui, né? Vamos colocar aqui que aqui vai ser o tarefa e exemplo. Aí aqui embaixo vamos colocar duas atividades. Atividade 01, atividade 02. Então aqui, esse campo aqui ativo eu vou esconder, não preciso dele. Eu vou falar que a unidade aqui é verba, que é verba. Que aqui eu tenho, tá vendo a parte verde aqui? A parte verde é a quantidade e o preço meta que eu tenho. Eu vou falar que eu tenho uma verba aqui. Na verdade eu vou falar que eu tenho 10 mil verbas, 100 mil verbas de R$1 aqui e 50 mil verbas de R$1 aqui. A melhor política para se usar verba no projeto é sempre através de preço unitário igual a 1 e a quantidade que a gente põe a quantidade para chegar no preço total que a gente quer. Por quê? Porque senão vai dar o grande problema, o clássico problema de arredondamento. Sempre vai dar problema de arredondamento. Se não quiserem ter problema de arredondamento, usem dessa forma. Quantidade, eu coloco a quantidade que eu precisar e o preço eu coloco sempre 1. Porque aí, quando vier a nota fiscal, por exemplo, se eu coloco uma nota fiscal, se eu coloco uma atividade aqui, que eu tenho uma verba de 5 milhões para gastar, né? Imagina lá um pedido que eu vou fazer de estrutura de concreto, sei lá, algo desse tipo. Tem uma verba aqui de 5 milhões. E aí chega uma nota para eu medir de R$2.000. Na hora de medir essa nota eu vou ter que colocar 0,000 não sei o que, e eu não vou conseguir chegar no valor exato da nota. Então vai sobrar valor ou vai faltar valor. Pelo outro lado, se eu tivesse colocado que eu tenho 5 milhões, né, de verbas de R$1, quando chegasse a nota, era só eu medir o valor da nota, porque aí não vai dar arredondamento nenhum. Então eu tenho aqui minhas duas atividades, eu criei aqui um resumo, eu coloquei a quantidade e o preço meta, e aqui é o preço executivo. Eu tenho duas visões agora no projeto, eu não tenho só a meta, eu tenho a meta e a executiva. Na executiva, eu vou copiar, a princípio, a mesma quantidade aqui. Eu tenho 100 mil e eu tenho 50 mil. Essas informações, depois, eu posso alterar todas elas dentro do sistema. Tá? O fato de eu estar fazendo aqui no Project é simplesmente porque eu estou fazendo pela primeira vez. Então, pela primeira vez, o cenário mais comum de acontecer é o seguinte: eu vou receber uma planilha em Excel do meu cliente ou do meu departamento de orçamentos, provavelmente, né? Vai vir do orçamento isso daí, em Excel. Eu copio e colo as informações aqui dentro, eu altero aquele orçamento para uma forma
que eu possa controlar aquele orçamento de uma forma completa. Então pode ser que eu tenha que colocar mais alguns níveis aqui, como impostos, como algumas coisas que não vêm do orçamento. Eu deixo no layout que eu preciso, eu idento as atividades da forma mais fácil aqui de eu sumarizar depois, e aí eu importo tudo de uma vez. Esse é o objetivo de começar a atividade aqui no Project. Não é obrigatório, mas é óbvio que se eu for fazer isso dentro do sistema, eu vou demorar muito mais. Então vale a pena fazer ele no Project e eu faço as menores mudanças dentro do sistema. A qualquer momento eu posso voltar aqui para o Project e complementar a minha informação de uma forma muito mais rápida. Vamos colocar esse projeto dentro do nosso sistema e depois a gente volta para cá e coloca mais uma atividade só para mostrar como funciona esse processo. Então tá vendo que eu coloquei aqui uma atividade, elas não estão muito bem alinhadas, então eu quero que a minha atividade aqui ela seja um resumo. Eu fiz errado aqui, eu quero que ela esteja... Deixa eu voltar tudo aqui. Esse é um outro recurso interessantíssimo que tem no Project. Se eu errei, eu tenho undo, eu tenho as ferramentas da Microsoft aqui. Seria uma pretensão tentar fazer isso aqui dentro do sistema. É mais fácil usar uma coisa pronta. Então eu vou empurrar esses dois aqui para frente para que esse cara se torne um resumo. Agora eu tenho minhas duas atividades. E aqui, se você observar, eu tenho o meu código WBS totalmente bagunçado. Aqui do 1 foi para o 18, aí veio para o 1 de novo. Tal. Esse código WBS aqui é super importante no sistema. Por quê? Primeiro, ele vai dar a ordem das coisas lá dentro, a ordem de exibição. Então, dessa forma que está aqui, essa atividade 18 ia parar lá embaixo. Ela ia até entrar no sistema, mas ia parar lá embaixo. Outra coisa que ia acontecer, a soma dos resumos é feito por esse código. Então, ele tem que estar certinho. Eu não posso correr o risco de fazer esses códigos no Excel e, por exemplo, ter aqui embaixo uma atividade 1.1.10.01, porque por um lapso, por uma falta de atenção, eu errei o código. O que vai acontecer se eu fizer isso? Ela vai somar no lugar errado, ou não vai somar. Então, o segundo ponto forte aqui do Project é o seguinte, ele faz esse código aqui e faz direitinho. Então, como ele está errado agora, nesse momento, eu vou vir aqui, eu venho no meu projeto, WBS, renumerar, renumber. Eu quero o projeto todo. Vou renumerar o projeto todo. Venho aqui, ele já acertou para mim. Ó. Agora ficou o 1, 2, 3 e tal, e ele acertou o projeto todo. Né? Aqui. Conforme ele mexeu aqui, provavelmente ele deve ter mexido muito mais coisa lá embaixo. Bom, vou salvar o meu projeto aqui. Veja que eu salvei aqui como ShowMod, que é o meu shopping modelo. Vou salvar ele aqui. Ele está na minha área de trabalho. E aí eu vou importar este projeto para dentro do meu sistema, para dentro da minha obra que a gente criou agora. Vou fechar o Project. Voltei aqui para o meu projeto. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Para importar o projeto, eu tenho que estar na obra certa. E eu não estou na obra certa. Eu estou na obra da DAO, que foi a obra que eu entrei no meu exemplo. Então, eu vou mudar para a obra do Shopping Modelo. Nesse exato momento, eu não conseguiria mudar, porque a obra foi cadastrada, mas o meu usuário não tem permissão para acessar essa obra. Eu vou ter que colocar a obra aqui. Eu entrei numa tela de permissão de usuário, e eu tenho todas as obras, menos essa que eu acabei de cadastrar. Vou cadastrá-la aqui para mim. Agora eu tenho permissão para acessar o Shopping Modelo. O Shopping Modelo deve estar aqui, Shopping Modelo X001. Vou trocar de obra, troquei de obra, está aqui Shopping Modelo. E agora eu vou importar o meu plano de projetos aqui, a minha WBS, para dentro da obra Shopping Modelo. Dentro de custos, eu tenho um menu aqui, projeto, e eu tenho sincronizar. Esse sincronizar vale para eu exportar para o Project e para eu importar do Project. Então, como eu já fiz a minha planilha lá, agora eu preciso importá-la aqui para dentro. Então, vou atualizar custos. Ele vai me abrir aqui uma janelinha para fazer um browse. E a minha planilha estava na área de trabalho, eu vou vir aqui
e pegar Shopping Modelo, que é a nossa obra de teste aqui. Então, ele está lendo aqui, ó, ele está abrindo o MS Project, ele vai ler as atividades do cronograma e agora ele vai importar essas atividades com aquela unidade e tal, quantidade e preço unitário meta para dentro do sistema. Naquela planilha, eu ainda poderia ter colocado as informações referentes ao cliente, código do cliente e descrição do código do cliente, tá? Não fiz, a gente pode voltar lá daqui a pouco e fazer. Então tenho aqui a minha atividade, a minha planilha. Tarefa de exemplo, atividade 1 e 2 que a gente acabou de criar, e aí as colunas ali para frente. Vou salvar esta planilha aqui, essa WBS, vou chamar de versão inicial. Versão inicial. Salvando. Agora ele carrega para dentro do sistema todas essas informações. Por enquanto ele só leu. Agora ele está gravando aí. E aí o meu projeto passa a ter uma WBS oficial. Aí. Vamos esperar ele gravar. Bom, está salvo aqui a nossa WBS. E agora a gente pode ver como essa WBS funciona no sistema. Então, vou fechar a telinha aqui de sincronização. E aí eu tenho as três visões do projeto. Meta, executiva, atual e a de receita. Vamos entrar no projeto meta aqui, que é onde eu vou colocar as minhas composições de custos meta. Né? Como funciona a WBS aqui? Né? A WBS funciona assim. Quando eu entro na tela, ele vai resumir a WBS, aqui a minha árvore, pelo meu nível 1. O que é o meu nível 1? É como se fossem as planilhas do MT atual. Né? Para não abrir tudo detalhado, ele abre fechado no nível 1. Se eu clicar com o botão da direita aqui em cima, da árvore aqui, eu tenho algumas opções. Eu tenho expandir todos, então ele vai abrir as minhas atividades aqui. Eu tenho como recolher todos, ele fecha no primeiro nível. Um que vai ser muito usado é expandir nível 1, que ele volta para as planilhas. E aí a segunda operação que eu acho que vai ser bem usada também é expandir abaixo. Eu não quero abrir tudo, eu quero só abrir essa planilha aqui. Então está aqui, a outra continua fechadinha. Aqui eu ainda tenho uma série de recursos. Por exemplo, quero filtrar a minha árvore. Aqui em cima, nesse campinho, eu filtro todos os campos. Então eu filtrei pela palavra sondagem, ele achou aqui. Mas se eu filtrasse por dia, ele vai filtrar aqui, ó. Ele achou atividade. Aqui eu limpo. Ou eu posso filtrar aqui em cima. Eu quero filtrar sondagem. Aí ele filtra só este pedaço aqui. Esse filtro que eu estou mostrando agora, ele é um filtro bom e rápido, mas ele tem um problema. Ele me mostra aqui, vamos colocar aqui, ó, topográfico. Ele me mostra aqui só o que ele acha de correspondência, mas eu não estou vendo exatamente da onde que vem aqui. Eu não vejo o resto da árvore aqui, entendeu? Eu acho que é um filtro bom, mas quando você tem muito claro aqui exatamente onde que estão as atividades na sua WBS. Se eu vier aqui, por exemplo, internet, legal, eu achei internet, mas em que nível que ela está pendurada? Está no 01, 01, 07 e 03. Fica meio esquisito de saber onde que nós estamos. Eu tenho um outro filtro aqui, esse é o mais completo, internet. Então eu digito aqui e dou um Enter. Esse filtro ele vai fazer o quê? Vai trazer as correspondências que ele achar e vai exibir todos os pais. Então eu sei que internet está dentro de despesas concessionárias, dentro de custos indiretos, dentro de Shopping Modelo. Está aqui. Então eu sei que eu sei todo o pai dela aqui, da onde que veio, tá? Então vamos pegar aqui, eu vou limpar esse filtro, né? Vou limpar esse filtro e eu vou
pegar aqui, por exemplo, uma atividade de alvenaria. Vamos ver se tem alguma alvenaria aqui. Só para fazer um modelo, né, de uma atividade aqui dentro do sistema. Tenho várias aqui. Tenho várias. Então, tenho aqui a alvenaria de bloco, de 9, 14, 19, etc. Uma coisa que eu posso fazer é o seguinte. Está vendo que aqui veio sem a unidade. Eu poderia ter preenchido na minha WBS lá do Project, ou eu posso preencher agora. Então, eu posso vir aqui, dar um duplo clique e falar que a minha alvenaria vai ser feita em metro quadrado. Metro quadrado, o nosso metro quadrado aí da Matec, depois a gente precisa definir direitinho isso daí. Ele está com aquele maisinho, aquele sinalzinho de quadrado mesmo. Mas é um pouquinho mais difícil de filtrar. Uma outra coisa que o sistema tem é o seguinte. Nós podemos aqui alterar as quantidades e os preços metas aqui por dentro do sistema mesmo. Então, toda vez que eu tiver um campo que é um hiperlink, ele tem uma ação. Então, eu dou um duplo clique aqui. Esses preços, né, quantidade e preço, eles vieram lá da planilha, mas eu posso colocar um novo aqui e falar, não, eu quero que não seja 14, eu quero que seja 100 metros quadrados e o preço unitário vai ser R$115. Salvo. Ele vai me pedir uma explicaçãozinha dessa alteração. Isso aqui pode ser um texto que eu digito ou um pré-texto que já tem aqui. Ó. Se eu der um duplo clique, ele já vem aqui. Por quê? Conforme ele vai gravando o histórico, se um dia eu quiser voltar e saber por que a alvenaria mudou o valor dela, se alguém escreveu aqui a razão, eu vou saber. Eu vou conseguir facilmente detectar aí as razões dessa alteração. Então, voltando aqui, eu alterei o meu preço, minha quantidade e meu preço, e você vê que ficaram os dois valores aqui, ó. O original e o novo, que eu acabei de colocar. Né? O novo aqui, quer dizer, e o antigo. Porque eu vou gravar um histórico da minha atividade aí e o histórico do preço. De uma forma que eu vou conseguir ver a minha obra, a evolução dela de custos ao longo do tempo, e eu vou saber o porquê que isso está acontecendo. Bom, eu vou encerrar esse vídeo agora, né? E no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente monta uma composição meta para essa atividade e o que significa cada um desses valores aqui.